Essa é uma aula complementar e talvez introdutória àquela aula do movimento do princípio de D'Alembert e equações de Lagrange, né? O nosso objetivo aqui é esclarecer alguns aspectos relacionados a vínculos e como eles são usados no princípio de D'Alembert. Para isso, a gente vai usar dois problemas que estão nas notas de aula, no capítulo 1. Né? Um é de uma conta que desliza sobre por um fio, né? Cujas equações são dadas por essas relações, por essas igualdades. E o outro é de um objeto que se move num plano inclinado, né? Tendo uma velocidade inicial paralela ao plano e estando sujeito à força peso. Então, a gente vai usar esses dois problemas para resolver e para esclarecer alguns aspectos do vínculo. Aqui eu tenho aquele problema do plano inclinado, né? Em que eu faço um lançamento de uma partícula numa região que tem a aceleração da gravidade, né? A força-peso atua, a aceleração da gravidade é constante, g. E a gente faz um lançamento de uma partícula sobre esse plano, que está inclinado de um ângulo θ aqui em relação à vertical. Isso talvez possa causar um pouco de dificuldade às vezes, né? Normalmente o ângulo é medido aqui, mas, sei lá, na figura eu coloquei aqui, então ficou assim. E o lançamento é feito nesse plano, quer dizer, significa que a velocidade inicial já está nesse plano, né? Esse é um ponto importante, a velocidade, todo o problema se dá nesse plano. E o que significa isso? Né? Que o tempo todo a partícula vai estar sujeita à força-peso, mas também a uma força normal, que é a reação do plano, né? Então, um dos jeitos para resolver esse problema, talvez o jeito mais usual para resolver isso, é decompor a força-peso numa componente tangencial ao plano, numa perpendicular ao plano. Essa perpendicular ao plano vai ser cancelada pela força normal, resulta só essa aqui. E aí vocês podem aplicar essa força como sendo a força resultante sobre o corpo e tem a velocidade inicial e descreve todo o movimento usando um sistema de coordenadas tridimensional como esse aqui. Então essa é uma forma de resolver. É possível fazer isso, esse problema não é tão complicado, dá para resolver tranquilamente usando essa estratégia. Quer dizer, então tem esse jeito de resolver, que é normal na mecânica newtoniana, um outro jeito que tem mais a ver com a aplicação que a gente faz dos vínculos para derivar as equações de Lagrange, é resolver esse problema de uma forma ligeiramente diferente. Que significa o quê? Você reconhecer que todo o movimento vai ser no plano, o papel da força normal aqui vai ser manter o sistema, o corpo aqui que está se deslocando, que é lançado sobre esse plano. Então, você pode simplesmente perceber que o movimento se dá nessas duas dimensões do plano, adota um novo sistema de coordenadas que está relacionado a esse, mas rotacionado, né? Então, a gente tem essas equações que transformam um sistema no outro. A gente pode sempre escolher que o eixo x está ao longo dessa direção aqui, né? Então, esse plano tem esse lado aqui ao longo do eixo x, só para facilitar as contas. E as coordenadas y desse sistema tridimensional e z são relacionadas a x' e y' dessa forma. Tá? Então, x é idêntico a x', y é y', que está aqui nessa direção seno de θ, e z é y' cosseno de θ. Tá certo? Isso com esse ângulo θ tomado aqui. Bom, uma vez feito isso, a gente pode considerar que o movimento está aqui, tem uma força que está nessa direção. A gente pode resolver o problema como se esse plano tivesse na vertical, só que a força peso é P cosseno de θ.
E aí você resolve o problema e acha x' de t igual a x0' mais v0' t na direção x. Y' é a equação original, só que g vem trocado por g cosseno θ, porque é essa componente só que aparece aqui. Então você resolve esse problema e se quiser passar para as coordenadas originais, usa essa lei de transformação. Tá certo? Então notem que o que a gente usou aqui foi o vínculo, a força de vínculo, para suprimir uma das dimensões. A gente passou de 3 dimensões para 2 dimensões. A força de vínculo foi usada para isso. Então, quando a gente tem vínculos no sistema, a gente pode usar esses vínculos para diminuir o número de coordenadas independentes desse sistema. Como que a gente vê que as coordenadas não são independentes? Basta olhar aqui. A gente tinha um sistema de 3 coordenadas, usamos a força de vínculo, né, que é essa força normal, para reduzir para 2. E dá para a gente perceber que está reduzindo para 2, porque a gente tem essas duas equações, essas duas não são independentes, né? Elas dependem só de y' e desse ângulo θ que é definido, aqui é fixo, né? Então, essas duas coordenadas são na verdade, relacionadas a y'. E com isso a gente vê que reduziu uma coordenada do sistema, e isso transforma todo o problema num problema mais simples de resolver. Você tem menos contas, menos equações para lidar com elas. Então, esse aqui é o papel de vínculo que está sendo utilizado aqui. Bom, o próximo problema é o problema da conta que desliza sobre um fio com equações dadas, né? Um fio na forma espiral. Vamos ver como a gente resolve esse problema. Então, a gente tem essa figura do fio e a conta deslizando o fio é uma bolinha que né, vai... o movimento é determinado pela forma do fio. Né? Então, a equação de um fio era um fio espiral. A gente pode escolher aqui o eixo X e o eixo Y aqui, o eixo Z na vertical passa no meio dessa espiral. E é fácil escrever a equação dessa espiral, né? Dada por x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, onde r é o raio da espiral, e z igual a k vezes θ. Né? Esse k está relacionado com a densidade de espiras, né? O número de voltas que dá por unidade de z. K é o inverso da densidade de espiras. Né? Então, com essas equações, bom, a gente assume, claro, que K é dado, né? A forma dessa espira determina K e determina E. E a posição, então, notem que a gente tem inicialmente 3 coordenadas no espaço tridimensional, a conta se movimenta nesse espaço tridimensional, mas ela se movimenta ao longo de uma linha. Então, o resultado é que o movimento é unidimensional. E, de fato, se a gente olhar aqui as nossas variáveis, né, a gente vai ver que todas elas são determinadas a partir de um parâmetro só, que é o ângulo θ. Certo? O ângulo θ determina completamente a posição da conta, uma vez que você configura aqui o seu sistema de coordenadas, escolhe qual é a sua origem, etc. Então, você tem só uma variável e, portanto, o problema é unidimensional. Né? Bom, como que a gente pode... Professor, eu posso interromper para fazer uma pergunta? Sim, claro. Por que o Z está relacionado com o θ desse jeito? Que o X e o Y eu entendo, mas o Z não. Então, por quê? Porque à medida que ela vai dando volta aqui, né, vai mudando o X e Y com isso, mas ela também vai descendo, né? A cada volta que ela dá, ela não volta para o mesmo lugar, né? A trajetória do fio não é circular, ele é uma espira. À medida que ela vai percorrendo o ângulo aqui, Z também vai variando, né? Esse K pode ser negativo, né? A gente podia colocar um menos aqui, mas notem que eu estou medindo o ângulo no sentido anti-horário, né? Então,
A rigor, a gente dá a volta, a posição vai subindo, né? A conta vai descer porque a aceleração é para baixo, é negativa, vai aparecer esse sinal aqui que eu vou comentar mais na frente. Então, Z está relacionado a θ por causa disso. À medida que ela vai percorrendo esse ângulo, ela vai descendo também, né? Então, por isso que Z é igual a K vezes θ. Quanto menor K, né? Quanto menor K, significa que ela tem que dar várias voltas para Z se deslocar um pouco. Isso significa que a espira tem uma densidade muito grande. Por isso que eu falei que K é o inverso da densidade. Quanto maior a densidade, menor o valor de K. Então, ela vai dar várias voltas antes de descer um pouco. É como uma mola bem estreita. Se K é grande, então a densidade é menor, para uma volta só, né, o ângulo varia. Uma volta significa que θ vai de 0 a 2π. Né? Então, para uma volta só, ela já percorre uma distância grande no eixo Z. É esse o significado dessa expressão. Então, essa é a forma de você descrever uma curva desse tipo. Como que a gente agora, o que a gente quer, então a gente sabe que o movimento é descrito por uma variável só, a gente quer descrever esse movimento em termos de um deslocamento ds. Né? Esse deslocamento, é claro, vai estar relacionado a uma variação dθ. E ds é dx na direção i, mais dy na direção j, mais dz na direção k. Eu coloquei esse sinal de menos por causa disso. Né? Eu quero que o ds aponte aqui para baixo em vez de apontar para cima. É uma questão de escolha. Se você colocar o sinal de mais também, não vai ter problema. Você só precisa lembrar de colocar um sinal de menos na hora de considerar a força-peso. Então, a gente coloca... eu estou estabelecendo aqui que o ds é para cá, então já estou pondo ele com um sinal de menos aqui. E aí eu substituo as derivadas disso em relação a θ aqui. Né? Então, o dx, dy, dz, calculo essas variações em função de uma variação dθ. Então, dx dθ, por exemplo, vai ser menos r seno θ, dy dθ vai ser r cosseno θ. E aí você tem dx igual a r menos r seno θ dθ, y igual a r cosseno θ dθ. Aí substitui isso aqui. A gente quer normalizar esse vetor, né? Eu quero deixar esse vetor ds normalizado, para que ele indique só uma direção, né? Ele vai ser uma espécie de versor, que nem I, J, K. E aí eu vou normalizar. Então, essa aqui é o módulo do vetor, é a norma, né? Então, quando eu pego dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado, eu vou ter o módulo desse vetor ao quadrado, tiro a raiz, tem o módulo do vetor aqui. Então, isso é só para normalizar. Então, eu posso escrever ds desse jeito. E notem, aqui eu estou colocando o sinal de menos, porque eu quero orientar essa linha. Né? Eu quero indicar que para baixo vai ser positivo e para cima negativo. Né? Então, o sinal de menos significa o quê? Eu orientei o θ nesse sentido anti-horário, né? Mas eu quero o natural, se eu adoto esse sentido, seria que quando eu vario aqui, a conta sobe, né? Não desce. Eu poderia ter feito o contrário, orientado o ângulo nesse sentido, ou poderia ter deixado o versor naquela direção, tanto faz. Né? Isso é como escolher a direção do eixo em que você orienta o eixo X, por exemplo. Tem uma certa arbitrariedade aí, a gente não precisa se preocupar muito com ela nesse problema. Então, a gente tem esse sinal de menos por causa disso. Né? O dθ varia no sentido positivo, o meu ds vai no sentido negativo. E aí eu quero saber qual é a componente. Quer dizer, aqui também eu poderia pegar esse problema e escrever as forças de reação do fio ao movimento. Eu sei que ele vai ter que percorrer uma espécie de circunferência, então tem que
a força resultante entre a força de reação, que a gente pode chamar de normal ao fio, e a força peso, né? Tem que ter uma componente aqui que vai manter essa conta girando aqui em torno do eixo Z, né? Então vai ter uma espécie de força centrípeta resultante para cá, e a outra componente que é ao longo do fio, onde não tem resistência, e que vai acelerar mesmo essa conta para ela deslizar aqui, né? Lembrando que tem uma aceleração da gravidade aqui. Então, a força-peso é menos P na direção K, né? A direção K é para cima, menos P para baixo. E se eu quero descobrir qual é a força nessa direção, basta eu fazer o produto escalar de P com o ds, com o versor ds, que já está normalizado aqui para a norma 1. Né? Então, eu faço o produto escalar. Notem que na direção K, a única componente é a componente Z, né? Que é K dividido pela norma, por raiz de R ao quadrado mais K ao quadrado, que está aqui. Então, a resultante vai ser dada por isso aqui. Né? Quer dizer, desculpe, a resultante não, a componente da força-peso ao longo do fio. Né? Vai ser dada por essa expressão, aparece dθ aqui, que é cancelado. Né? E, então, a componente que realmente vai ser efetiva para acelerar a conta é essa aqui. Notem que a gente tem o módulo ds, né? É dado por esse termo aqui, vezes dθ. Né? E aqui o dz, né, vai ser k vezes dθ. dz é k vezes dθ. Então, quando eu coloco aqui o produto escalar, vai ser P vezes dz, que é k dθ, dividido pela norma do ds, porque eu quero que seja um versor unitário. Né? Então, dividido por raiz de r ao quadrado mais k ao quadrado, vezes dθ, que vem da norma. Então, eu tenho dθ em cima, que vem do dz. E tenho dθ embaixo, que vem do ds. E aí essas coisas se cancelam. Né? A derivada de θ em relação a θ dá 1. Né? Então, a gente tem essa força, reduziu o problema de 3 dimensões para uma dimensão, usando o fato de que vai ter forças normais, ou de vínculo, né? Como quiserem. A gente não precisou nem calcular isso. Se eu não fizesse essa transformação, eu teria que calcular essas forças, eu teria que impor que tem que ter uma força centrípeta, então a componente da força normal, a resultante entre a força normal e força-peso nessa direção, né? Tem que ter uma força normal, seria inclinada aqui, então tem que ter uma componente aqui na horizontal voltada para o eixo Z, para manter a circunferência, que é descrita por essas duas variáveis, né? Manter a conta percorrendo essa circunferência, que está projetada aqui, né? Isso aqui é como uma sombra dessa hélice aqui nesse plano. E a componente resultante é essa aqui. A componente resultante ao longo do fio. Tá certo? Então, a gente não precisa... Vejam só como esse problema fica muito mais fácil de resolver desse jeito. Você fazendo uma transformação para outro sistema de referência. A gente não precisa nem se preocupar com as forças normais. Elas desaparecem nesse problema. E aí eu tenho aqui, se eu tenho a força resultante, que vai provocar aceleração ao longo do fio, ela vai mudando de direção junto com o versor ds. Então, a força resultante está sempre ao longo, paralela ao vetor ds. E então eu posso calcular a aceleração e a velocidade. A velocidade também vai estar variando aqui o tempo todo, né? Mas eu calculo essa velocidade e posso calcular o módulo da velocidade da ponta em cada instante e determinar a sua posição. Se eu souber a posição inicial, determina a posição inicial. Tá certo? Então, essa é uma estratégia para resolver um problema que elimina um monte
de contas que deveriam ser feitas no meio do caminho, estudando quais são as forças resultantes, etc. Então, deixa o problema muito mais simples de resolver. Então, vamos lá. Agora, a gente já está entendendo um pouco o que é o vínculo e como ele funciona. Agora, notem que para eliminar as coordenadas, para reduzir o número de coordenadas, a gente tem que usar as equações que a geometria dá. E essas equações são sempre desse tipo aqui, ó. Só que não é sempre que a gente tem isso. Existem vínculos chamados não holonômicos, né? Quando a gente tem uma equação desse tipo, né? Uma função que relaciona as várias coordenadas, né? Igual a zero, uma equação desse tipo permite que a gente elimine uma das coordenadas em função das outras. Existem vínculos não holonômicos em que essas equações não são possíveis. Um vínculo não holonômico é como aquele do primeiro problema, né, que é um plano. Por que eu enfatizei tanto que a velocidade tem que ser inicial, né, ao longo do plano? Porque aí todo o movimento está restrito àquele plano. Se a velocidade inicial tivesse uma componente vertical, aí não adiantava nada daquilo que a gente fez, porque o corpo ia inicialmente se mover fora do plano, para depois cair novamente no plano. Aí você tem que levar em conta a colisão com o plano, etc., se é elástica, se não é. Então, aí o problema muda completamente. Então, eu enfatizei bastante que tem o plano e a velocidade inicial é ao longo do plano. Nesse caso, o sistema se comporta como um vínculo holonômico por questões dinâmicas. O vínculo é não holonômico. Significa que o vínculo que você tem é tal que o objeto que está se movendo não pode passar do plano para baixo. Mas ele pode, não tem nada que impeça que ele vá para cima. Se você aplica uma força que tem uma componente fora do plano para cima, a força normal aí não vai impedir que ela se mova, né? Então, aquele é um vínculo não holonômico, mas que se comporta como um vínculo holonômico por uma questão dinâmica. A velocidade inicial é paralela ao plano. E aí o objeto vai permanecer nesse plano sempre. Tá certo? Então, a gente tem esses dois ciclos de vínculos. O que a gente vai trabalhar é com esses aqui. Porque para esses, o formalismo que a gente vai adotar, ele não funciona, né? Mas, na maior parte dos casos, a gente tem vínculos holonômicos e aí o formalismo funciona bem. Então, os vínculos holonômicos têm uma série de equações desse tipo. Para cada equação, a gente consegue eliminar uma coordenada. Então, naquele caso do plano, a gente sabe que o objeto vai se mover só sobre esse plano, não vai sair do plano. A gente usa a equação do plano para eliminar uma das variáveis. Então, é uma equação desse tipo, né? E com isso a gente elimina uma das variáveis e trabalha só com duas, certo? Reduzimos de uma unidade a dimensão. Para cá. Aí o outro problema que a gente viu, né? Reduzimos de 3 variáveis para uma só, que é a variável θ. Tá? Então, foi isso que a gente viu agora, resolvendo esses dois problemas. Bom, como que a gente prossegue agora para o princípio de D'Alembert, né? Então, o que a gente vê é que os vínculos, né, se eu tenho um número ni de vínculos, eu tenho, então, coordenadas supérfluas. Vínculos aqui eu já estou subentendendo que são holonômicos. Então, tenho ni equações e elimino ni variáveis. Então, o número de variáveis que eu vou ter no final é o número inicial menos aquelas variáveis, aquelas coordenadas que foram eliminadas pelos vínculos, né? Então, já reduzi o número de coordenadas. E aí eu vou ter, então, as minhas equações de movimento. As equações de movimento servem para quê? Para dar a posição do objeto em cada instante, certo? Isso que são as equações de movimento. Elas descrevem a trajetória. Quer dizer, se eu pegar a coleção de pontos que o objeto ocupa ao longo do tempo, eu vou ter a trajetória.
certo? A gente sabe que a trajetória de qualquer objeto, de objeto pontiforme, né, é uma linha, né? É sempre uma linha. Vai descrever uma trajetória, é uma linha. Isso significa o quê? Que se eu a forças, as forças não, a força resultante que atua sobre o objeto vai ser tal que vai fazer o objeto percorrer uma única linha. Será que eu posso, né? Só que notem, eu reduzi, usando os vínculos, reduzi para n coordenadas. No final, para descrever a trajetória, eu preciso de uma só, porque ela é linear, a trajetória é sempre linear. É como a conta no fio, ela está se deslocando em uma linha. Qualquer ponto material vai se deslocar desse jeito, embora a trajetória não seja exatamente aquela do fio. Então, o princípio de D'Alembert, na verdade, é parte dessa ideia. Será que eu consigo encontrar uma superfície imaginária, né, que possa substituir a força resultante do mesmo jeito que encontrei, que eu usei a geometria, né, para eliminar as forças de vínculo? Essa é a pergunta que D'Alembert se fez. Né? D'Alembert era um cientista francês que criou a primeira enciclopédia, né? É um cara bem conhecido. E fez e teve essa ideia que foi muito importante para o desenvolvimento do formalismo, que depois foi implementado por Lagrange, né? Matemático muito famoso também. Então, essa é a pergunta que D'Alembert se colocou. Bom, se a trajetória no final é uma linha, eu tenho que ter um conjunto de equações, que são as equações de movimento, que vão descrever cada uma das coordenadas em função do tempo. Eu vou ter que ter N equações, uma para cada coordenada, desse tipo, e eu posso usar isso como uma equação de vínculo. Né? E aí eu descubro qual é a superfície que ia constranger o movimento do sistema para ele ter aquela trajetória que ele efetivamente vai ter. Então, é uma ideia ousada, mas ela é toda baseada na mecânica newtoniana. Né? É uma ideia nova, assim, mas, mas ela é toda baseada na mecânica newtoniana. E, de fato, esses vínculos têm que expressar essa equação aqui, né? Que é a equação de movimento. Então, a massa vezes a aceleração menos a força resultante tem que ser igual a zero. Né? Então, qual é a superfície que expressa essa equação? Bom, então, qual é a estratégia? Né? A estratégia se eu tenho que reduzir o número de coordenadas, né? Usando os vínculos evidentes. Então, se o sistema é n-dimensional, vou passar n maiúsculo, né? Vou passar para n minúsculo. Aí eu tenho aqui essas que são aquelas coordenadas realmente independentes. Essas são aquelas necessárias. E aí eu tenho que, eventualmente, fazer uma transformação. E vou para essas que são as generalizadas. Né? Então, não são necessariamente cartesianas, como é o caso da conta no fio, não é coordenada cartesiana. No plano, naquele problema do plano, a gente usou ainda a coordenada cartesiana, só foi necessário reduzir e fazer uma rotação. Mas a gente tinha as coordenadas já cartesianas. No caso da conta, não. Então, isso aqui são as coordenadas generalizadas, a gente tem essas n coordenadas. Né? O problema que se coloca, então, depois do princípio de D'Alembert, né? O princípio de D'Alembert é esse: existe uma superfície, né, que vai substituir toda a força resultante. Né? O problema é qual é essa superfície. Dado um problema, como que eu encontro essa superfície? Então, uma superfície ela vai depender dessas coordenadas, certamente. Né? Então, tem que depender dessas coordenadas. Então, inicialmente, a gente procura uma função desse tipo. Agora, o que a gente quer é fazer as transformações. Né? Então, a gente vai partir
das M coordenadas, eu chamei de M aqui, acho que fica, talvez isso fique confuso, eu só percebi agora, né? Tinha que ter chamado de N maiúsculo, né? Ou colocar M aqui, talvez. Então, esse M é igual àquele N maiúsculo lá, né? Aqui está aqui, né? Então, aqui deveria ser N, esse que tá o erro. Né? Aqui está o erro. Aqui é RN maiúsculo. E eu vou passar para as QN coordenadas, né? Transformadas generalizadas, né? E esse N deveria ser minúsculo, tá? Então tem, sei lá, a anotação está meio esquisita aqui. Eu só percebi agora. Então, a gente vai ter essas N coordenadas generalizadas, né? E então, cada coordenada R1 até N, né? Depende da dimensão do problema, vai ser expresso em função das novas coordenadas e do tempo, porque o sistema está se deslocando. E aí eu assumo a analiticidade, eu assumo que isso aqui é uma função lisa, que eu posso calcular a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira, se for necessário, né? Quantas derivadas eu quiser. Então, isso é analiticidade. Quando eu assumo que ela é uma função analítica, eu posso escrever a derivada em relação ao tempo, né? Porque o que tem de interessante aqui é que eu posso escrever RI ponto desse jeito, em função das derivadas de RI em relação aos QJ, mas eu posso escrever a velocidade em função das velocidades no novo sistema de coordenadas, né? De Q1 ponto, Q2 ponto até Qn ponto. Então, eu posso escrever a velocidade de duas formas, né? Escrevo desse jeito aqui. E aí obtenho, comparando essa expressão com essa, obtenho essa relação muito interessante, né? Que a gente vai ver de novo no formalismo de Hamilton, num formato um pouquinho diferente, mas ela aparece lá de novo. E já está presente aqui no formalismo de Lagrange. Então, a derivada de R ponto em relação a QJ ponto, está faltando um ponto aqui, né? QJ ponto é igual à derivada de RI em relação a QJ, que aparece aqui. Tá certo? Bom, o resto é matemática, né? Aqui a gente faz, por conveniência, né? A gente multiplica por ΔRI, porque isso vai nos dar expressões integradas, né? Eu vou trabalhar com energia e energia potencial e energia cinética, em vez de trabalhar com as variáveis tradicionais. Mas a gente tem essa expressão, tem essa outra expressão aqui para a parte que depende do momento. Isso sai daquela equação do princípio de D'Alembert, que está onde? Que está aqui, né? M dvdt é massa vezes aceleração, que é o momento, né? Derivada do momento em relação ao tempo. E F, que está aqui. Então, se eu multiplico por essa expressão por ΔR, eu vou ter esses dois termos que aparecem aqui. Quando eu multiplico a força resultante por ΔR, né, um vetor ΔR, eu tenho essa expressão. Quando eu multiplico a derivada do momento pelo mesmo ΔR, eu tenho essa expressão. Substitui na equação de D'Alembert, e aí a gente chega nas equações de Lagrange. Então, esse era o uso dos vínculos para obter as equações de Lagrange, né? Eu espero que o que eu gostaria que tivesse ficado claro, né? Como os vínculos reduzem o número de coordenadas e como essa ideia foi generalizada por D'Alembert no seu princípio para descrever todo o movimento e não só aquelas coordenadas que podem ser eliminadas. Aqui a gente elimina todas, né? Praticamente, descrevendo apenas a superfície, que vai ser essa função L, né? O que a gente chega no final é que L, como L vai ser uma função da energia cinética e da energia potencial,
ele vai depender não só das coordenadas, mas das velocidades também. Então, é uma função que tem 2 vezes o número de coordenadas independentes, né? Se você tem n coordenadas generalizadas, a função L ela tem 2n coordenadas, né? Variáveis independentes, porque as velocidades são consideradas independentes aí. E esse é outro aspecto interessante, né, que o princípio de D'Alembert permite entender claramente, né? A função L ela é uma superfície no espaço 2n, de 2n dimensões. Né? E uma superfície tem cada uma das suas variáveis é independente da outra, ela pode variar independente. Então, quando a gente está falando da equação de D'Alembert, a velocidade é independente da coordenada associada. Né?